cada um de vocês. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, né? Mais uma quarta-feira para estudarmos a Palavra de Deus. E estamos fazendo hoje o segundo estudo da nossa série do capítulo 24 do livro de Mateus, né? Até a Semana Santa a gente vai estar assim. Depois da Semana Santa nós vamos continuar com mais estudos sobre o grande conflito. Mas antes de abrirmos a Palavra de Deus para estudarmos hoje, vamos fazer uma oração? Mais uma vez? Santíssimo Deus, estamos aqui para pedir que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito. Precisamos não somente da Tua Palavra, mas do Espírito para nos iluminar a mente, para entendermos e praticarmos a Palavra. Esteja aqui, Pai. Humilhe nosso coração, nos dê um coração obediente. Em nome do Teu Filho amado que pedimos. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, Paulinho, pode? Mateus 3 pontinhos ali. Isso. Quer inteira. Agora sim. Mateus capítulo 24. Quando nós olhamos, irmãos, para este capítulo, alguém lembra qual foi o estudo da semana passada? Qual parte desse capítulo? Qual assunto nós estudamos? O falso profeta. Valeu, isso mesmo. Satanás vai trabalhar no tempo do fim por meio do engano, não é? O falso profeta. Várias religiões, usando o nome de Deus, a Bíblia. Só que não é somente Satanás que tem o seu evangelho para ser pregado. Deus também, não é? Tem a sua mensagem para ser pregada. Paulo fala que o evangelho de Deus é o evangelho da verdade. Então, de um lado você tem o engano, né? A mentira misturada com a verdade, que é mais perigoso do que só a mentira, né? Que parece uma coisa boa. Mas Deus também tem o seu evangelho. Então, quando você vai comigo em Mateus, no capítulo 24, a gente pode ler juntos o versículo 10 ao 14. E Jesus diz o seguinte, a minha versão diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Mateus capítulo 24, versículo 10. E vão trair e odiar uns aos outros. O verso 11 em diante. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quantos? Quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, este será salvo. E será, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Amém? Amém. Muitos sinais são descritos por Cristo neste capítulo. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, mas estes não são sinais do fim. Mas quando o fim estiver chegando, Jesus fala que terá o falso profeta para enganar o mundo cristão, mas terá também uma pregação do evangelho, não é? A que lugar do mundo? Todo mundo. Irmãos, quando nós olhamos para essa pregação do evangelho, nós vamos perceber que na Bíblia, ela começou lá no Gênesis. Mas aonde que a pregação do evangelho termina? Lá no Apocalipse. E se você abrir comigo, Paulinho, pode passar? No capítulo 14 de Apocalipse, nós vamos encontrar João repetindo o que Jesus falou, que o evangelho será pregado a todo mundo. Só que João fala quando isso vai acontecer e qual é o conteúdo do evangelho. Qual é a mensagem que vai ser pregada? Talvez alguém já te perguntou na sua vida: você já aceitou o evangelho? É uma coisa comum, né? Você é crente, então você crê no evangelho. Mas o que é o evangelho de fato? O que é crer no evangelho? João resume para nós. Apocalipse 14, no versículo 6 a 7. A minha Bíblia diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Verso 7. Ele dizia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Amém. Irmãos, João agora está dizendo para nós o mesmo que Jesus disse: o evangelho será pregado a todo mundo. Só que João adiciona um adjetivo para o evangelho, não é? Em Apocalipse, o evangelho é chamado de evangelho eterno. Isso indica que ele não teve nem começo, né? Nem fim. Ele sempre existiu. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o pecado
O pecado sempre existiu? Ezequiel 28 nos diz que teve o começo do pecado. Mas como o Evangelho, que é o plano da salvação, para nos resgatar do pecado, existia antes do pecado surgir. Nós vamos ler aqui o que Apocalipse 13 fala para nós. Fala que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde quando? Mas quando esse mundo foi fundado, Jesus não tinha sido morto. Jesus morreu tem 2000 anos, né? Lá em Jerusalém. O que significa dizer que o Evangelho já existia antes do pecado e que Cristo foi morto antes do mundo ser criado? Bom, irmãos, a própria Bíblia responde para nós. Por que o Evangelho é eterno? Essa resposta nós vamos encontrar, sabe onde? Nós vamos ver aqui, Paulo, no livro de Romanos. Irmãos, olha o que Paulo diz para mim e para você. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Amém. Ora, para aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então o Evangelho é falar sobre Jesus e o que ele faz para nos salvar. E de acordo com a revelação do mistério. E o mistério lá em Efésios, nós vamos ver que o mistério significa o quê? O Evangelho. Esse mistério, esse Evangelho, ele foi guardado em silêncio. Desde quando? Quem que existe desde os tempos eternos? Antes do mundo ser criado. Quem que estava guardando então esse Evangelho em silêncio? Deus já sabia que o pecado ia surgir. Deus conhece o futuro. Salmos fala isso, Isaías fala isso. Ele vê o fim desde o princípio. Então Deus já tinha um plano elaborado na sua mente, mas estava guardado em silêncio. Por isso o Evangelho é eterno. Ele sempre existiu na mente do nosso Deus. Mas quando nós continuamos, o próprio Pedro vai dizer para nós. Na verdade, o Paulo continua falando que agora o mistério se tornou manifesto e foi dado a conhecer para nós. Quando você passa para o texto de Pedro, que é o próximo texto que nós vamos ler, Pedro diz que Cristo é um cordeiro imaculado, incontaminado. E na verdade, em outro tempo ele foi conhecido. Quando que Cristo foi escolhido para ser o cordeiro? Antes da fundação do mundo. Você entende como que o Evangelho é eterno? Antes de você nascer, antes do pecado existir, Deus já havia formulado um plano para resgatar a humanidade. A segunda pessoa da divindade, Cristo, decidiu se fazer homem, se tornar um cordeiro, para morrer no meu lugar, no seu lugar, e nos dar a vida eterna. Este é o resumo do Evangelho eterno. Mas, quando vocês acham que esse Evangelho foi contado pela primeira vez para os seres humanos? Eu não vou nem esperar a resposta, porque o Paulinho já adiantou sem eu pedir aqui, já apareceu. Então vamos abrir nossas Bíblias. Na primeira vez que esse Evangelho estava guardado em segredo, foi revelado. Quando que Deus teve que contar esse plano que ele tinha? Quando o pecado surgiu. E quando nós abrimos nossas Bíblias, no começo, em Gênesis, eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 3, o que fala no versículo 6 e 7. Na verdade, no versículo 7. Depois que eles comem do fruto do pecado, o verso 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram o quê? Cintas para si, para cobrir a sua nudez. Irmãos, interessante é notar alguns aspectos. O primeiro deles é o seguinte: após eles fazerem essas vestes de figueiras para tampar a sua nudez, Deus aparece. E quando Deus aparece, o que eles fazem? Se escondem. E quando se escondem, o que Adão diz? Senhor, eu ouvi os teus passos e vendo que eu estava nu, eu me escondi. Mas ele estava nu? Sim ou não? Acabamos de ler que ele fez uma roupa. Então você vê que essa nudez aqui não é uma nudez de roupa que Adão está falando. Ele perdeu algo a mais. Salmos 8 nos diz que Deus fez o homem com glória. Ele tinha uma veste de glória. Ele refletia o caráter de Deus. E depois do pecado, o ser humano perdeu, ficou nu,
sem mais ter a vestimenta de pureza. E mesmo vestido sem o caráter de Deus, isso mesmo, filho. E mesmo que eles tivessem cintas, eles estavam nus, não eram mais como Deus. Buscando ser como Deus, deixaram de ser como Deus. E outro aspecto interessante de notar, irmãos, é o seguinte. O que Deus disse em Gênesis 2,17? No dia em que vocês comerem do fruto, o que vai acontecer? Certamente morrereis. Deus poderia falar somente vocês vão morrer, né? Mas Ele fala certamente. E agora o que nós perguntamos para o texto mais uma vez é o seguinte: Adão e Eva morreu no momento que eles comeram o fruto? Também não. Então a gente entende que, em primeiro lugar, as vestes que eles precisavam não era só uma roupa, um terno para vestir, uma camisa, uma calça. Não. Era umas vestes que nós vamos ler daqui a pouquinho. Que veste é essa? No próprio capítulo 3 de Gênesis. E a morte também foi adiada. E por que Deus adiou essa sentença de morte? Por que Deus não deu a sentença naquele momento? Porque nós vamos ler agora, ainda no capítulo 3, o Evangelho eterno que estava guardado em segredo, sendo revelado para mim e para você. Gênesis 3, o versículo 21. Eu gostaria de pedir que, Ezequiel, você em Gênesis 3 aí mesmo, você lê o versículo 21 para a gente, fazendo por favor. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O que Deus fez, irmãos? Vestimenta de pele. Eles cozeram para si folhas de figueira. Mas Deus faz vestimentas de pele. A pele vem de algum ser vivo, não é? De um animal. Pela primeira vez a morte entrou nesse planeta. E não foi a morte de Adão. O Evangelho começou a ser revelado. Você não vai morrer hoje, Adão. Porque o que eu disse para você que ia acontecer, a morte, ela virá. Mas eu vou adiar, vou prorrogar a sentença. E vou matar esse cordeiro, a fim de que você viva. Ele paga a sua culpa. Mas se você não aceitar esse sacrifício e viver em rebelião, um dia a sua sentença vai chegar. Eu só adiei. Entenderam? E Deus dá aquelas vestes que eles precisavam. Vestiu eles com a roupa do cordeiro. E nós lemos em Pedro hoje que quem é o cordeiro de Deus? Cristo. Então quando nós somos salvos, o que Deus faz conosco? Pega a vida de Cristo, as vestes de Cristo, a perfeição do seu caráter e coloca sobre mim e sobre você. E nós permanecemos diante de Deus como se nunca houvéssemos pecado. Quando Deus olha para nós, Ele não vai ver o Tiago, Ele não vai ver a Gabriela, nem o Valtinho, nem o Euler. Deus vai ver Cristo, porque as vestes dele estão cobrindo a sua vida. Se nós estamos vivendo escondidos em Cristo, né? Se vivemos para fazer a vontade dele. Irmãos, e Deus ainda diz mais. Se você observa o versículo 15, o livro de Gênesis, dá para fazer uma série só sobre esse capítulo. No verso 15, Deus diz assim: eu vou pôr inimizade entre ti, ou seja, a serpente, Deus falando para a serpente, né? Eu vou pôr inimizade entre ti e entre a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus fala, irmãos, Deus seja louvado por esse versículo. Porque se Deus não tivesse colocado uma inimizade entre os filhos da serpente e os filhos de Eva, nós estaríamos para sempre amigos de Satanás. Mas Deus colocou uma inimizade, uma separação entre aqueles que vão aceitar a Cristo, que é o descendente da mulher, né, o que viria, e entre os que vão seguir obedecendo ao inimigo, que é representado aqui pela serpente. Então, irmãos, quando nós continuamos, eu gostaria, Paulinho, de passar, nós vamos perceber que justamente Apocalipse diz para nós o seguinte: Deus está falando para mim e para você nessa noite. Eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer. Não é riqueza material, mas riqueza de caráter. E comprar mais o quê? Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio para que vejas. Irmãos,
Deus aconselha 3 coisas para o ser humano comprar para ele ser salvo. Comprar de Deus, né? Fazer um compromisso com Deus. E uma dessas coisas é as vestes que Adão e Eva perderam. Vestes brancas, puras, como nós cantamos hoje aqui, né? Alvo mais que a neve. Essa vida perfeita que Cristo nos dá. E não somente isso, o Apocalipse 16, o próximo verso diz para nós que bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Então quando você aceita Jesus nessa noite, você falou, Cristo, eu não quero estar diante de Deus sem as vestes. Porque quando Deus voltar, e Jesus, juntamente com o Pai, vier nos buscar, Apocalipse 6 nos fala que aqueles que não têm essas vestes vão se esconder. Lembra de Adão e Eva se escondendo de Deus? Agora, se você tem as vestes puras, você pode estar diante de Deus sem ser consumido. Está vendo que Deus te convida para o casamento e Ele te dá as vestes. Essa é até uma parábola na Bíblia. Ele que faz tudo. Só basta aceitar e permanecer fiel. Irmãos, o Evangelho eterno, nós temos entendido hoje, então, que ele existiu desde quando? Desde sempre, na mente de Deus, guardado em silêncio. E quando o pecado surgiu no céu, Deus revelou para os anjos. Existe um texto lindo que diz que houve alegria, regozijo no céu, quando Deus contou para os seus anjos que haveria salvação. Mas quando Deus contou que era Jesus que ia morrer e se fazer homem, os anjos falaram, não, por favor não, Pai, nós vamos no lugar. Nós vamos morrer pelo ser humano, o Senhor não vai fazer isso. Eles se meteram em encrenca, mas Deus falou, a vida de um anjo não seria suficiente. Porque o anjo não tem vida eterna para dar para ninguém. Ele recebe a vida de Deus também. Deus tem que dar a sua vida. E quando nós começamos a entender esse plano que já existia, e Deus, por saber, né, eternamente, poderia ter evitado criar esse mundo. Mas você entende o amor que Deus tem por você, pela sua lei que é santa, e por isso que Ele quer te salvar. Irmãos, e esse Evangelho, ele foi pregado não só para nós. Paulo fala que também foi pregado para nós, mas também se deu com eles, os judeus, os israelitas. O Evangelho foi pregado não só no Novo Testamento, mas em toda a Bíblia. O Evangelho era ensinado na Antiga Aliança como? Por meio do santuário de Israel. E o Evangelho hoje, na Nova Aliança, ocorre aonde? No santuário do céu. É o mesmo Evangelho, o mesmo plano. Começando lá em Gênesis, Deus contando para Adão. E Adão contou para os seus filhos, não é? Esse plano do Cordeiro de Deus. Não é à toa que no próximo capítulo de Gênesis, nós vemos os 2 filhos de Adão. Quais são esses filhos? Caim e Abel. Eu sempre falo Abel primeiro, bonzinho, né? Abel e Caim. Eles oferecendo sacrifícios. Ou seja, o Evangelho eterno já estava sendo ensinado para eles. Isso foi passando para Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Só que o povo de Deus foi para o Egito e se esqueceu desse plano eterno. E aí Deus teve que construir um santuário para ensinar ainda com mais paciência como Deus ia fazer para nos salvar. E, irmãos, no santuário nós temos 2 seres que entravam lá no santuário sempre. Quais vocês pensam que são os principais personagens lá do santuário de Israel? O sacerdote. Vamos considerar que os 2 são sacerdotes, querendo ou não. Quem são os 2 personagens principais? Um é humano, o outro não é. Hã? O cordeiro, que entrava lá no santuário todo dia. O sacerdote e o animal para morrer. O animal não tinha só que morrer na cruz. O sangue dele tinha que ser levado para dentro do santuário. E é isso que nós vemos na Bíblia. Quando vamos para o Novo Testamento, Pedro fala que Cristo é um cordeiro imaculado, incontaminado. Ele pode morrer para que Deus pegue as vestes dele, a pele do cordeiro, e cubra a mim e a você, para sermos protegidos da ira de Deus. Sabe como Deus é amoroso? A ira dele virá sobre esse mundo? Virá. E quem te protege da ira? Ele mesmo. Ele preparou tudo para eu e você sermos salvos pelo Evangelho. E quando você lê o próximo texto sobre o sacerdote, onde Paulo escreve em Hebreus que o nosso sumo sacerdote, ele é santo, ele é o quê? Inocente e sem mácula, sem pecado. O Evangelho eterno foi pregado para os judeus por meio do santuário. E hoje o Evangelho eterno está se cumprindo lá no céu. Irmãos, quando nós começamos a aprofundar mais
sobre esse assunto do Evangelho eterno. Nós entendemos que muitas igrejas hoje pregam o Evangelho. Concordam comigo? Mas nem todas as igrejas pregam o Evangelho eterno. Primeiro porque muitas falam que a salvação no Antigo Testamento era pelas obras, e agora é pela graça. Aí já são dois evangelhos, né? A Bíblia mostra somente um plano. Assim como os judeus eram salvos pela fé no Cordeiro que viria, nós somos salvos hoje pela fé no Cordeiro que já veio. A salvação é a mesma. O plano é o mesmo. O Evangelho, ele está em uma pequena parte da Bíblia só. Começa lá em Gênesis e termina onde? Em Apocalipse. Quer estudar o Evangelho de Deus? Estuda essa pequena parte. De Gênesis a Apocalipse. Ali você encontra o plano que Deus tem para te salvar. Para nos levar de volta para estar diante dele. Meus irmãos, nós vamos agora então ir para Apocalipse 14 novamente. Nós vamos ler os dois últimos textos. E o primeiro é o que nós lemos lá no princípio. Apocalipse, capítulo 14. João teve uma visão na qual ele viu 3 anjos voando pelo meio do céu. E o primeiro desses anjos, ele tinha o Evangelho eterno a pregar. Então imagine comigo que esse anjo está prestes a contemplar a cena da volta de Jesus. Ele sabe que o mundo está quase acabando. Esse anjo quer salvar cada um de nós. Ele tem o Evangelho para pregar, para nos chacoalhar, sabe? Para dizer assim, filho, acorda. O Evangelho está sendo pregado há muito tempo. Mas agora chegou o último momento. Se você não aceita agora esse anúncio que Deus está te enviando, não tem mais chance. Você acha que esse anjo ia estar calmo, tranquilo? Ele vai tentar resumir da melhor maneira. Ele não vai querer te deixar uma mensagem que seja difícil de entender. Ele vai falar claramente, né, o que você tem que fazer para ser salvo. Então vamos ver o resumo que esse anjo faz do Evangelho. E isso então é o que nós vamos hoje acreditar que é o Evangelho. Se alguém já te disse alguma coisa diferente disso, esqueça. Isso não é o Evangelho. O Evangelho eterno é o que esse anjo fala a partir do versículo 7. Em grande voz. Apocalipse 14, 7. Ele vai dizer assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, irmãos, qual é o primeiro verbo que aparece? Temer a Deus. Paulinho, você pode passar aqui e nós vamos ver de maneira bem clara que nas Escrituras, em vários textos, mas em especial em Eclesiastes 12, 13 e 14, está escrito que aquele que teme a Deus guarda seus mandamentos. Quando você teme e respeita a Deus, você vai fazer aquilo que Ele pede, a vontade que Ele revela para você. Então, o último anúncio que o anjo dá para a humanidade é o quê? Temer a Deus. Mas não é só isso. E depois, o que fala? Temer a Deus e dai glória para Ele. Irmãos, a humanidade tem buscado para si a glória que pertence somente a Deus. Quando Deus revela algo para mim, dizendo que esse é o plano dele, e eu busco me engrandecer e fazer a minha vontade, eu estou me colocando no lugar de Deus e estou glorificando a mim mesmo. Quando você passa para o próximo slide aqui, nós vamos ver que dar glória a Deus é explicado por Paulo em 1 Coríntios. No capítulo 10, 31, Paulo fala que quer comamos, não é? Quer bebamos, quer nós façamos qualquer outra coisa. Tem que ser feito para quem? Você entende que não há nenhum ato da minha e da sua vida, nada que você faça, nem a comida e a bebida que você escolhe, que pode ser feita de acordo com a nossa vontade. Você vê que o anjo resumiu muito bem, não é? Ele resume toda a Bíblia. Teme a Deus, obedece aos mandamentos, que estão sendo esquecidos. E dai glória. Tudo que você fizer. O mundo cristão hoje não preocupa com comida e bebida, mas a palavra de Deus fala sobre isso. Glorifica Ele. Pense na vontade dEle, não na nossa. Irmãos, mas ele continua. Temer a Deus, dar glória e depois adorar. Interessante que quando ele fala para adorar a Deus, ele fala que nós temos que adorar o Deus que fez o quê? O céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aonde na Bíblia aparece essa mesma frase?
Quando nós vamos, e você não precisa abrir agora, somente se quiser, mas o texto você vai receber. Os 10 mandamentos, que foi lembrado, né? Temer a Deus. E agora João de novo termina o Evangelho, a mensagem do Evangelho, dizendo o seguinte: quando Cristo te salva, Ele te salva para se tornar o quê? Amigo dele. E quando Ele te salva para se tornar amigo dele, companheiro dele, Ele quer passar tempo com você. E Ele escolheu um dia para isso. Aí João fala, por isso que João diz, aquele que criou em 6 dias o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Porque lá no 4º mandamento está escrito assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. João está copiando, sabe uma citação? João está copiando Êxodo 20, falando que nos últimos dias, a mente das pessoas aqui na terra, ao ser pregado o Evangelho, precisa ser falado que Deus quer passar tempo com você. E eu não precisaria demorar muito sobre esse assunto, porque eu vou fazer só uma pergunta que vocês já vão entender. Por que não somos nós que escolhemos o dia, mas é Deus? Se uma mulher marca um encontro com um homem, e aqui quem namora ou é casado vai entender, né? Se uma mulher marca um encontro com um homem no dia, hoje é dia 8, ela marcou para o dia 8, para hoje, ok? Estão comigo? Mas você decide ir no encontro amanhã, dia 9, e chega lá no lugar combinado, no horário combinado, mas um dia depois. Ela vai estar lá, esperando? Ela vai estar brava com você? Mas aí você fala assim, ó: mas meu bem, você me ama, você vai entender que eu tenho o desejo de estar com você. Mas ela vai dizer o contrário: não, se você me ama, você vai se encontrar comigo na hora que eu marquei. Com seres humanos é muito fácil, né, resolver isso, mas com Deus a gente parece que é difícil, sabe? Então, não é se Deus me ama, Ele vai entender. É se você ama Deus, você vai se encontrar com Ele na hora que Ele marcou. Irmãos, está vendo que o Evangelho no Apocalipse é um resuminho de tudo que Deus tem falado desde Gênesis, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele vai tirar o pecado da minha e da sua vida. E quando Ele vai fazer essa obra, João fala que Ele vai levar você a temer a Deus, a dar glória a Deus, a adorar a Deus. E por último, o último verbo é assim: chegou. É o último verbo desse versículo. Chegou a hora do juízo. Estranho, né? Ao pregar o Evangelho, João fala de juízo. Para João não existe contradição, sabe? Ou você aceita Jesus, ou você crê que você vai ser julgado pelas obras. Para João está tudo junto. Se você aceitou Jesus, você vai fazer tudo por Ele. Você vai obedecê-lo, amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo. E um dia todos serão julgados, conforme as suas obras. Está em Mateus 16, Apocalipse 20, Apocalipse 22, Romanos 2. Todos serão julgados conforme aquilo que fizeram. Sabe como que é fácil entender isso? Quando você aceita Cristo, Ele tira as suas vestes de pecado. Está lá em Zacarias. Ele tira as suas vestes sujas, de nudez, e coloca as vestes de Cristo. Mas Apocalipse fala que você tem que guardar essas vestes. Guarde, permaneça em Cristo toda a sua vida. Porque se um dia você abandonar essas vestes, mesmo na igreja, e se afastar de Cristo, o juízo virá para revelar quem realmente era trigo, quem realmente era joio. Irmãos, é por isso que o estudo de hoje termina com este versículo. Nós vamos ler agora Apocalipse 7, versículo 14. Por que eu termino o estudo do Evangelho Eterno com este versículo? Porque Cristo disse que o Evangelho Eterno seria pregado a todas as nações, a testemunho a todas as nações. E então viria o fim. E quando o fim vier e nós formos para o céu e o pecado não mais existir, João tem uma visão, na qual ele vê cada um de nós, uma grande multidão, os 144 mil que pregaram as 3 mensagens angélicas. E ele vê esse povo, e no versículo 13, um dos anciãos, um dos 24 anciãos que estão lá no céu hoje já, no versículo 13, um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? E no verso 14, João fala a verdade: eu não sei, tu sabes, meu Senhor. Ele então me disse, verso 14: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro.
O último verso, 15, diz que essa é a razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Irmãos, esse caráter puro que nós não temos é dado quando você dobra os seus joelhos e pede para Cristo se tornar o seu representante, não mais de Satanás. Eu quero mudar de família. Eu quero que haja inimizade entre a minha vida e a vida da serpente. Nesse momento, Deus te dá as vestes de justiça. Esse é o Evangelho eterno. E se você permanecer vestindo essas vestes, dia após dia, permitindo que Cristo viva em você, temendo a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, e entendendo que chegou a hora do juízo, aí sim você vai entender o que é o Evangelho. Talvez se eu perguntasse no começo, quem aqui já aceitou o Evangelho? Todos levantassem as mãos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos o que de fato é o Evangelho, segundo esse resumo que João faz em Apocalipse 14, você agora pode se perguntar, será que eu realmente aceitei o Evangelho? Ou o que eu ouvi foi um falso Evangelho? Irmãos, neste momento, estarei cantando um louvor que fala sobre esse plano que Deus construiu lá na sua mente, desde a eternidade, e revelou para os seus profetas. Se você deseja aceitar o Evangelho eterno, não só uma parte do Evangelho, muitos pregam só algumas partes, mas o Evangelho que começou na mente de Deus e que hoje está prestes a se cumprir, terminar de ser pregado, você entende que não há mais tempo. O Evangelho eterno está terminando sua obra de preparação, preparando um povo com vestiduras brancas, e Cristo pode lavar a sua vida. Se é o teu desejo aceitar essas vestes puras e ser limpo de todo o pecado, que você demonstre isso para Deus, se colocando de pé enquanto esse louvor é cantado.
travesseiro aqueceria toda noite fria pra trazer conforto. Haverá lugar pra todo aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza, não mais dor nesse eternal lugar de amor. Sua vida foi comprada, sua falta perdoada, com sangue o preço do perdão. Amém. Irmãos, a nossa vida está em jogo, um grande conflito entre o bem e o mal. Satanás está pregando seu evangelho para enganar a humanidade, mas o Cordeiro de Deus está pregando também o evangelho eterno. Nós possamos nessa noite tomar a decisão de fazer parte deste povo que prega o evangelho eterno. Muitas igrejas pregam o evangelho como uma parte dele, mas que nós possamos estar unidos àqueles que pregam o evangelho eterno. Que essa seja a sua decisão. E se esse é o seu desejo, vamos orar juntos nesse momento. Pai, muito obrigado porque nós aprendemos hoje na Tua Palavra que o Senhor não nos deixou para sofrer a consequência do pecado sozinhos. O Senhor entrou em nossa história humana. O Senhor se fez homem e tem revelado pelos seus profetas, desde Adão até João, o plano da salvação, o evangelho eterno, no qual Cristo morreria em nosso lugar, mas Ele ressuscitaria como sacerdote para interceder por nós e para nos perdoar e purificar de todo pecado. Obrigado porque o evangelho eterno nos ensina a temer a Deus. E nós pedimos, Senhor, nos ajude a te temer de verdade, a obedecer aos mandamentos de coração. Obrigado porque o teu evangelho nos ensina a glorificar a Deus. E pedimos, Senhor, nos dê um coração que te glorifique de todo o coração. Obrigado, Pai, porque o teu evangelho nos ensina que devemos adorar a Deus. E pedimos, Senhor, nos dê um coração adorador, que adore o Criador no dia santo e em todos os outros. E também te agradecemos porque o evangelho nos diz que chegou a hora do juízo. Pai, muitos ensinam que o juízo ainda virá, mas a tua palavra diz que o juízo já começou. E os casos de cada ser humano que aceitou a Cristo estão sendo analisados. E nós queremos ser tidos, Pai, como justos. E para isso é necessário que nós aceitemos a Cristo e permanecemos segurando firmemente as vestes de justiça que o Senhor nos deu. Esse caráter perfeito nós não temos, mas o Senhor nos concede. Nós vamos estar perante o Senhor, Pai, vendo a Tua face, assim como Adão estava antes do pecado. Obrigado porque o Evangelho Eterno tem o objetivo de nos levar de volta à presença de Deus. Nós te agradecemos por esse Evangelho. Nós aceitamos esse Evangelho hoje e pedimos, Senhor, remove de nossa vida tudo que nos tem impedido de aceitar o Evangelho Eterno. Obrigado porque esse plano feito na Tua mente e conhecido desde a eternidade foi revelado pelos anjos e eles se alegraram. E nessa noite aqui nessa igreja, Pai, nós nos alegramos, porque esse plano também foi revelado a nós. Pedimos a Tua bênção, Pai, que o Senhor nos ajude a permanecer seguindo o Evangelho eterno. Em nome de Jesus. Amém.